Esse caso, meu coração, Sandrinho Sandroca, aluno desesperado com dúvida. Vamos lá então. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas as 4 duplas? Não fez pausa e vai fazer, por favor. Vamos lá então do rigorizado. Essa questão é bem punk, tá? Por quê? Porque não pergunta quantas são as duplas possíveis de formar. Ele pergunta de quantas maneiras eu posso formar as 4. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Antes, até pelo desespero da aluna que estava chorando em prantos e tal, vamos falar algumas coisas que não tem a ver muito com a questão, tá? Se ele perguntasse, por exemplo, quantas duplas dá para formar diferente, sem nenhuma restrição, seria a combinação de 8 tomado 2-2. Professor, como é que eu sei disso? Numa dupla de vôlei de praia, a dupla formada por Camila e Sandro é a mesma de Sandro e Camila. Tudo bem? Então, combinação. Se fosse, por exemplo, vamos correr um rally. Rally também é corrido por duplas, tá? Mas um é piloto e o outro é copiloto, navegador. No caso, Sandro-Camila, piloto-copiloto, é diferente de Camila e Sandro, pois as posições são diferentes, tá bom? Cada dupla, nesse caso, a ordem importaria porque as funções são diferentes. Então, seria um arranjo de 8 formado 2-2. Nesse caso, não, tá? Então, como é que vai ficar? Fica 8 fatorial sobre 6 fatorial, porque é esse menos esse, 2 fatorial. Fica 8 vezes 7 vezes 6, travou. 6, 2. Corta, 28, tá? Se fosse duplas de canhoto, óbvio, pessoal, quantas duplas só de canhoto dá pra fazer? Só tem 2 pessoas canhotas. Então, é uma, né? Mas eu posso também pela teoria. Isso seria a combinação de 2 tomado 2-2. Ou seja, quantas duplas eu consigo fazer com 2 pessoas? 0 e 2. 0 fatorial é 1, tá? Então vai ficar 2 fatorial sobre 2 fatorial, que é 1. Beleza? E se eu quisesse saber, por exemplo, quantas duplas de destros, seria a combinação de 6 tomado 2-2. Tá? Que é 6, esse menos esse dá 4 fatorial, 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 trava, 4, 2. Corta, que me importa, corta, dá 3, isso vai dar 15, tá? Então, aqui ó, tem várias perguntas que poderiam ser feitas e respondidas com esse raciocínio. Eu poderia perguntar, por exemplo, quantas duplas são só de canhoto? 1. Quantas duplas eu consigo formar diferentes só de destro? 15. Quantas duplas eu consigo formar diferentes que tem um canhoto e um destro? Ou seja, mistas. É só pegar o total e tirar as duplas só de canhoto e só as de destro, tá bom? Que daria 12, tá? Se ele perguntasse probabilidade, por exemplo, qual a probabilidade de ser uma dupla só de destro, escolhendo uma dupla ao acaso? Seria 15 em 28, que é o total. Ah, qual é a probabilidade de tirar sortear uma dupla ao acaso que seja só de canhoto? 1 em 28. E assim vai, tá? Vamos agora à pergunta. Vamos ver aqui uma estratégia boa para fazer. Que para mim, pelo menos, eu achei bem difícil essa questão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô achando na real, né? Porque eu ainda tô meio perdido. Vamos fazendo que ela vai. Vamos lá. Qual é a minha ideia? Primeiro, entender que é um princípio multiplicativo que eu tô usando a ideia não de duplas. Porque eu sei aqui que a ordem, no caso da dupla, como eu já falei, a ordem não importa, né? Então é perigoso usar princípio multiplicativo. Então eu vou levar o princípio multiplicativo no sentido de escolhas consecutivas, tá? Por quê? Porque vamos supor que eu bote a dupla aqui, ó. Aqui ó, canhoto 1, canhoto 2, destro 1, destro 2, destro 3, destro 4, destro 5 e destro 6. Destro 3 é trava-língua, né? Vamos supor que eu bote aqui uma dupla canhoto 1 e destro 1. Canhoto 2 e destro 2. Essa ordem aqui, ó, se eu trocar, o princípio multiplicativo faria essa opção de troca. Para mim não serve para nada, continua sendo as mesmas 2 duplas. Então o que eu vou fazer? Eu quero deixar bem claro que são algumas escolhas que serão feitas que eu preciso usar um princípio multiplicativo. Como assim? Olha só, eu vou primeiro deixar bem claro ali ó, que tem uma restrição. Eu não posso ter canhoto, né? E na mesma dupla. Então eu já vou botar um canhoto numa dupla e o outro canhoto em outra. Eu posso botar em qualquer lugar porque a ordem não importa, tá bom? Mas eu vou botar aqui, só pra gente seguir uma ordem.
Então, o canhoto 1 já está aqui, o canhoto 2 já está aqui. Tá bom? O que mais? Agora eu vou tentar completar esses caras aqui e ver o que eu consigo. Vamos ver, ó. Vamos supor, eu estou escolhendo, tá? Eu já botei o canhoto 1 na primeira dupla, o canhoto 2 na segunda dupla, agora eu vou começar a formar essas duplas. Quantas opções eu tenho para cá? Eu tenho 6 opções, tudo bem? Princípio multiplicativo. Aqui eu tenho uma só, porque eu já fixei. Aqui eu tenho uma só, aqui eu tenho 5 opções. Professor, não entendi. Aqui tu é obrigado a botar um dos destros. Chamei de dezinhos aqui, né? Desões. Aqui eu sou obrigado a botar outro, tá bom? Então aqui, ó, o que eu já tenho? 1, 2, 3, 4 pessoas. Sobram 4 pessoas. Agora o bicho pega. Tá uma vontade louca de fazer uma combinação aqui, né? Mas se eu fizer, eu tô lascado. Por quê? Combinação de 4 tomado 2 a 2. Isso é 4 fatorial. 2 fatorial, 2 fatorial. Isso é 4 vezes 3 vezes 2. 2, corta, dá 6. Quer dizer que tem 6 duplas diferentes. Porém, tem várias coisas traiçoeiras. Como usar esses 6? Primeiro, essas 6, vamos supor que eu seja um dos caras que sobrou desses 4 aqui. Ó. Esses 6 tem uma dupla que é Sandro Camila e outra dupla que é Sandro João. Tá? E eu não posso estar Sandro Camila aqui, Sandro João aqui, tudo bem? Porque o Sandro já está aqui, então tu tem que descontar ele. Então eu vou tentar seguir para evitar esse tipo de problema, tá? Né, desses 6 que me... Qual a diferença do que eu falei no começo do vídeo para agora? Agora eu não quero ver quantas são possíveis. Eu quero ver como que se dá a formação por inteiro, ninguém vai sobrar. Então dos 8, os 8 vão ser usados, tá? Então olha só, eu vou fixar alguém aqui também. Tudo bem? Eu vou fixar alguém aqui, então eu vou escolher, vamos supor que eu não tenha usado ainda o D3. Aqui vai o D3, tá bom? Esse D3 está generalizando um dos Ds que não foram usados, tá? Então eu vou tirar o 3, acho que vocês já entenderam. Então aqui eu vou botar um destro. Eu vou botar do mesmo jeito que eu botei o canhoto e o canhoto 1 e o canhoto 2. Aqui eu vou botar um D, tá bom? Beleza? Por quê? Opção, mas daí tu não tem que ver se já foi aqui. Então assim, ó. Aqui foi um canhoto, aqui foi um destro. Aqui foi um canhoto, aqui foi um destro. Tem destro ainda, não tem? Tem. Desses que sobraram, eu botei um aqui. Professor, tu não tem 4 opções? Não, porque eu estou fixando ele e a opção vai ser a dupla dele, beleza? É como se eu já tivesse no início da brincadeira pensado dessa forma. Fixa um para poder descobrir o outro. Porque esse cara não é 4 opções também, porque com certeza ele vai ser usado, todos serão usados. O problema é que esse 10 poderia estar aqui ou aqui. Porém, ele estando aqui comigo, destro e Sandro é a mesma dupla. Então, tanto faz o lugar que eu botar ele vai estar. Tá? Agora, fixado esse destro, eu penso, ó, eu tinha 4 opções. Uma eu já botei aqui. Quantos caras podem formar dupla com ele? 3. Beleza? Agora eu pergunto para vocês, o que sobra para cá? 2 pessoas para formar uma dupla. Aqui eu tenho uma opção só. Louca essa questão, né? Eu achei bem difícil o raciocínio. Esse foi o fazendo agora, foi o que me veio. Vou até pensar um pouquinho, peço um tempo, aí já são 8 minutos de vídeo, Deus o livre. Eu não consigo ver. Talvez tem outro jeito de fazer, que seria tu pensar nas escolhas consecutivas sem excluir os canhotos e depois descontar uma forçando os 2 canhotos juntos, mas eu não vejo como mais fácil, tá? É isso aí mesmo. Vamos ver, varia 6 e 5, 30, 90. Porque esse jeito aqui eu acho que ficou bom, porque eu já excluí os canhotos aqui, botando essa restrição, tá? Professor, eu não entendi direito aqui, ó, por que os canhotos não podem aqui? Pode, pessoal, mas olha só. Tem uma dupla dessas 6, que é canhoto e destro 2, tá? Se eu começar a permutar, o canhoto e destro 2 passaria para cá. Pessoal, mas eu pergunto, no fim das contas, não é a mesma dupla? Entendeu? Então não é a ordem das duplas que me importa, porque a ordem, nesse caso, não importa das duplas. O que me importou foi as escolhas consecutivas para formar as duplas, por isso que eu levei para o princípio multiplicativo. São escolhas consecutivas onde uma não alterava a outra, beleza? Então é 90. Beleza? Pode crer? Um beijo gordo, Ri.